Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais um dia na presença do Senhor. Um privilégio de quem está vivo poder estar na presença do Senhor e na eternidade estar com Ele. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de Marcos, em nome do Senhor Jesus. Lembrando, querida igreja, a todos, não deixe de trazer sua Bíblia para a casa do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Esteja com a palavra do Senhor nas suas mãos. Durante o tempo que a palavra for ministrada, permaneça com a palavra do Senhor aberta, em nome do Senhor Jesus. E caso você ainda não tenha uma Bíblia, nos procure, que nós estaremos abençoando sua vida em nome de Jesus. Amém? Para que todos estejam felizes na casa do Pai. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Marcos, o capítulo é o 2. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Nós vamos ler a partir do versículo 1 ao versículo 12. A palavra do Senhor diz: Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. E em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Você pode dizer isso? Nunca vimos nada igual. Aleluia. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai querido, nós estamos aqui, Pai, para celebrar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, para te bendizer, meu Deus, e te agradecer porque até aqui tem estado conosco, Senhor. A tua poderosa mão, Senhor, tem estado sobre as nossas vidas. E nesta noite, meu Pai, que o Senhor possa me usar como teu canal, Senhor Jesus, como boca, Senhor, profética, que traz à luz a tua revelação, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor possa ministrar, Senhor, na tua casa, cada vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que todos que entraram aqui nesta noite, Senhor, sejam transformados pelo poder da tua palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que todos, Senhor, sejam alcançados nesta noite, que todos, Senhor, sejam transformados, saciados em espírito e em verdade, e que acima de tudo e de todos, o Senhor seja visto, reconhecido e glorificado no meio de nós. Eu peço a ti, te agradeço, em nome de Jesus.
Amém? Pode ficar à vontade no seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Glória. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra do Senhor é poderosa e é eficaz. E o final do texto que nós lemos está escrito: nunca vimos nada igual. Eu quero que a igreja afirme isso sobre a sua vida agora. Eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi nada igual. Porque de fato, a obra que Jesus Cristo operou na minha e na sua vida não tem comparação. Aquilo que Deus fez em nós não se compara. Então sim, nós nunca vimos nada igual. Porque uma vez que um dia estávamos no lamaçal, o Senhor, que é dono da glória, nos deu honra em nos tirar daquele lugar. O texto diz que todos viram e contemplaram ao Senhor, dizendo: meu Deus, eu nunca vi nada igual. E a nossa vida também serve, queridos, de testemunho. Quantas pessoas têm olhado para nós e dito: meu Pai, o que é isso? Porque eu nunca vi nada igual. Que é isso, Senhor, que o Senhor opera na vida do homem e da mulher, que se transforma em varão e varoa do Senhor. Que transformação é essa? Quem poderia fazer isso senão o Senhor? É só Ele que pode transformar a vida do homem e da mulher. É só Jesus Cristo que pode modificar a nossa vida. Aleluia! De fato, nós não temos bondade a não ser pela graça do Senhor Jesus. Porque tudo que temos e somos de bom não são cada um de nós, não somos nós, mas é Ele. Ai de nós se não fosse a presença do Senhor. E esse texto, ele fala sobre fé. Diga aí o poder da fé. A fé tem poder, porque o Senhor determinou. Ter fé é acreditar naquilo que os seus olhos não podem ver, mas que pelo poder da fé já são reais. Pela fé, o Senhor diz: você moveria montanhas. Ah, se o homem acreditasse naquilo que Deus deixou para ele. Ah, se nós alcançássemos, queridos, essa estatura de crer naquilo que o Senhor pode fazer de fato. Esse texto fala de pessoas que tinham fé, mas não eram qualquer pessoas. O texto lista, e no texto, o que é listado são 4 homens. Diga aí, 4 homens. São 4 homens que a palavra vai dizer que eles acreditaram, tiveram fé, tiveram ousadia, coragem, mas principalmente eles eram amigos. Diga aí, eles eram amigos. Pastor, e como que nós chegamos nessa conclusão? Porque o texto diz que eram 4 homens. Pelos atos, queridos. Sim. Embora o texto não cita o nome amigos, o termo amigos, o texto vai citar 4 homens carregaram o paralítico. Mas de fato só faz isso quem é amigo. Aleluia. É verdade, Senhor. Ninguém que não seja amigo tem coragem, compaixão ao passo de fazer esta proeza. Mas não são qualquer amigos. Diga aí, são verdadeiros amigos. Existem verdadeiros amigos. É verdade, Senhor. Existem os verdadeiros, queridos. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, com muita alegria. É crendo que Deus, Ele também nos chamou para ter esses amigos verdadeiros. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. E o nosso tema de hoje é... Pode apagar para nós aí, por favor. Amigos de fé. Amigos de fé. Eita, Deus poderoso, aleluia. Amigos de fé, que coisa linda. Essa imagem fala muito, na verdade, como é bom ter amigos.
E a Bíblia também nos ensina sobre ter amigos, mas não é qualquer tipo de amigo, são bons amigos. Aleluia! Esse texto é um texto que fala sobre fé e de fé. De certo que sem fé nós não podemos agradar ao Senhor, porque sem fé a gente não pode olhar com os olhos de Deus. Sem fé a gente não pode acreditar naquilo que Deus tem nos ensinado e falado conosco. Quantas são as vezes, queridos, que a gente precisa acreditar para depois ver? Quantas são as vezes que a gente recebe algo da parte de Deus, mas a gente precisa acreditar simplesmente porque Ele falou e não porque os nossos olhos já têm visto? É verdade, Senhor. Primeiro a gente acredita, depois a gente alcança. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Jesus, ele estava novamente em Cafarnaum, e a palavra do Senhor, ela inicia o texto que lemos dizendo que Jesus, ele retornou a Cafarnaum. E isso fala sobre algo que Jesus fazia muito e também fazia naquele lugar. Ele pregava a palavra de Deus. Então diz as Escrituras que depois de um tempo Jesus retorna a Cafarnaum e novamente vai pregar ali. A Bíblia não lista de quem era a casa, mas diz que aquele que recebeu o Senhor, ele abriu as portas para que Jesus se hospedasse naquele lugar, mas que também usasse daquele lugar como canal de Deus, recebendo as pessoas naquela casa. Aleluia! Jesus estava naquela casa, e quando Jesus está, tudo se enche. Aleluia. Jesus estava naquele lugar, e quando Jesus ele entra, quando ele vem nos visitar, a nossa casa se enche. Onde Jesus está, a alegria é plena. Onde Jesus está, a alegria é cheia no nosso coração. Onde ele está, a verdade é plena. Não tem como receber Jesus na nossa vida e não ser cheio. E como ele é essa plenitude, Jesus estava nesse lugar, mas ele foi fazer aquilo que de fato era o que ele representava, a palavra de Deus. Jesus começa a ministrar novamente naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que estava assim, transbordando de pessoas. Porque, queridos, não são shows que lotam o céu, não. É a palavra de Deus. Sabe, não é artimanhas humanas que enche o reino de Deus, é a palavra. E a palavra do Senhor diz que Jesus estava naquele lugar e que estava abarrotado de gente dentro e fora. Todo mundo fazendo o que, pastora? Ouvindo a palavra. Aleluia. Aleluia. Ouvindo a palavra de Deus. Nós precisamos retornar, queridos. A palavra basta. A palavra revelada do céu basta. E conhecereis a verdade. Por onde nós conhecemos a verdade é pela palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente. A palavra do Senhor é aquela que nos rege para a eternidade. A palavra de Deus é aquela que nos confronta. Ela nos purifica. Ela nos constrange a melhorar. Ela modifica a nossa estrutura. Ela nos faz nos olhar com os olhos de Deus. Aleluia. É quando a gente se olha, queridos, na nossa pequenez e enxergamos o tamanho do Deus que nós temos. E de fato entendemos como nós precisamos melhorar todos os dias. Aleluia. Então, se tem algo que o cristão deve ter, é alegria, desejo de ouvir a palavra do Senhor. Ai, se todos gastasse mais tempo lendo a palavra de Deus, buscando na fonte. Nós temos uma fonte inesgotável, a palavra de Deus. Jesus estava naquele lugar ensinando a palavra de Deus.
Só que a Bíblia diz que naquele momento, onde a casa estava cheia, onde a porta já não cabia gente para entrar mais, onde tinha gente lá fora, de ouvido lá dentro, e naquela época não tinha microfone, porque eu estou pregando aqui, quem está passando ali está me ouvindo, louvado seja o nome do Senhor. Mas naquele tempo, queridos, o desejo, o empenho para ouvir era muito maior, porque não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Não, as pessoas queriam e tinha que estar ali, ó, atenta. É verdade, Senhor. Se não passava desapercebida a mensagem, mas o lugar estava transbordando, porque aonde Jesus está não tem como não transbordar. E a Bíblia vai dizer que 4 homens nesse cenário entram. Aqui não lista da onde eles vieram. Aqui não lista qual era o tempo de conhecimento desses 4 homens com o paralítico. Aqui não lista de fato onde era a casa do paralítico, aonde ele morava. Não. Mas lista o principal. Entra no contexto 4 homens de fé. Entra no contexto que no momento onde Jesus estava ministrando a palavra e a casa estava cheia e o lugar estava transbordando de pessoas, 4 homens vieram carregando um paralítico. Mas de fato tinha uma barreira, diga aí, uma multidão. Tinha uma multidão naquele lugar. E a gente sabe que onde tem multidão de gente, a variedade de tipo de pessoas. Tem pessoas que estavam ali acreditando no milagre. Tem pessoas que estavam ali buscando a salvação. Mas tem pessoas que estavam ali murmurando. Tem pessoas que estavam ali por causa dos pães e dos peixes. Tem pessoas que estavam ali arrumando assunto para fofocar. Sim, tem pessoas que estavam ali como mestres da lei, duvidando do poder de Deus através de Jesus. Mas tinham os remanescentes. Tinham aqueles que estavam sedentos, aleluia. Tinham aqueles que estavam com a alma necessitada de ouvir do Senhor. Tinham aqueles que estavam dizendo: Senhor, embora eu esteja aqui no meio da multidão, eu não saio daqui da mesma forma que eu cheguei, não. Eu quero sair daqui cheio. Me toca neste lugar. Fala comigo neste lugar. Eu não sei quanto quem está do meu lado, mas quanto a mim, eu quero ser cheio, eu quero ser tocado pelo Senhor esta noite. Alabaxarás, acandarabaxá. Quanto a mim, eu quero ser tocado pelo teu Espírito. Esses homens enfrentaram a multidão. Quantas são as vezes que as pessoas estão precisando de Jesus, mas elas olham para os seus pecados e temem e param. Quantas são as vezes que as pessoas estão necessitadas de estar na casa do Senhor, mas olha para um lado e olha para o outro e diz: eu não vou, porque se eu for vou ser julgado, porque as pessoas vão me apedrejar. Quantas são as pessoas que precisam estar na presença do Senhor, mas se limitam, e Jesus está nos dizendo: ei, Deus te dará tudo o que você precisa, para que você supere as suas limitações. Deus te dará tudo o que você precisa. Deus sempre envia alguém. Quando Deus olha para nós e vê em nós, queridos, um posicionamento, Ele se agrada. E quando Deus se agrada, Ele move as coisas em nosso favor. Deus, Ele move em nosso favor. Ele move aquilo que nós precisamos para passar sobre as nossas limitações e para nos fazer alcançar, aleluia. A casa estava cheia, mas o Senhor já havia alcançado a vida daqueles 4 homens. Aquele homem naquela maca era um paralítico, que embora a palavra não descreva de fato como que era a vida dele, mas pelo contexto da história nós vamos saber
que quem nascia paralítico naquele tempo era imediatamente visto por todos ao seu redor, ou paralítico ou com alguma necessidade, como se já tivesse nascido ali com o peso do pecado e era visto pelos outros como um pecador. E essa pessoa agora, ela vivia com esse jugo sobre a vida dela. As pessoas olhavam para ela e não queriam ela perto deles. As pessoas olhavam para ele e menosprezavam ele. Então é por isso que nós entendemos a riqueza. Em nome de Jesus, eu quero te atrair para a riqueza do detalhe na vida desses 4 homens. Porque talvez todos tiveram oportunidade de fazer por aquele homem, mas ninguém fez. Talvez as pessoas que estavam naquele lugar tinham visto esse homem mais atrás, mas ninguém fez nada. Ah, mas tinham 4 amigos, aleluia. Tinham 4 pessoas, queridos, que não se limitaram. Que falou para aquele homem, eu vejo como eu consigo ouvir, em nome de Jesus. É como se naquele cenário, talvez aquele homem que estava naquela maca, nem ele acreditava mais que ele podia ter algo, que ele podia alcançar algo, que ele podia ser salvo, ou que ele podia ser curado. Mas aqueles amigos olharam para ele e falaram, meu irmão, tem algo para você. Ei, eu preciso te apresentar alguém. Ah, mas eu não sei andar, mas eu não consigo andar, mas eu vou te carregando, eu te carrego no colo. Nós vamos te ajudar, mas nós vamos te levar até Jesus. Amigos verdadeiros, aleluia. Amigos verdadeiros são aqueles que nos levam para Jesus. Amigos verdadeiros são aqueles que pagam preço e falam, meu irmão, minha irmã, me dá a mão aqui que eu vou te levar para a igreja. Eu vou te levar para Jesus. Amigos verdadeiros não são aqueles que nos levam para bares. Não são aqueles que pagam droga, não é amigo, isso não é amizade. Não são aqueles que se alegram em ver a sua família sendo destruída, ver o seu casamento ser destruído, ver o seu relacionamento com os seus pais se dilacerando e batendo palma, não. Amigos são aqueles, queridos, que no tempo da dor estão ali do seu lado e falam, meu irmão, eu posso orar pela sua vida, tem algo de Deus para a sua vida. Amigos são aqueles que onde a pessoa não tem mais fé, ela não, para mim acabou, eu não consigo mais andar, eu não consigo mais ir, eu não consigo mais fazer, e ela está dizendo, ei, levante-se, eu vou te levar para Jesus, tem vida para você, tem salvação para você, tem transformação para sua casa. Ainda tem vida aí, aleluia. Ainda tem. E o dono da vida pode te ressuscitar nesta noite. Carabaxanarás. Carabaçá. Esses são os verdadeiros amigos. Que negam-se a si mesmo. Para viver uma vida de fé. Para estender a mão para você e para dizer, vamos que eu tenho um lugar para você. A Bíblia não fala o que o paralítico falou. Não diz o que ele fez, não. Diz o que os amigos fizeram. Eita glória! E os amigos levaram ele. E chegando naquele lugar, quando eles olham aquele lugar com um tumulto tão grande, diz, meu Deus, e agora? Mas eu não vou voltar, eu não vou retroceder. Nós viemos aqui falar com o rei, nós estaremos com ele. Vamos para cima, nós vamos ver ele. E a Bíblia diz que eles começam a estrategiar. E aí pensa no poder da autoridade quando Deus dá ousadia para o crente. Aleluia! Pensa a casa do Senhor cheia de gente, até lá na rua. De repente, calabaçá. Em nome de Jesus. De repente chega alguém tão necessitado e diz, meu Deus, eu preciso ir no teu altar. Senhor, eu preciso te tocar. Senhor, eu preciso estar num voto contigo nesta noite. A Bíblia diz que eles sobem no telhado. Aleluia. Olha o tamanho da fé. Vai vendo a fé. Queridos, quem tem fé tem atos de fé. Quem tem fé tem ousadia.
só saio daqui, Senhor, quando o Senhor me tocar. Aleluia. Imagina, queridos, eles escalar, sobe. Quando eles sobem, diz a palavra do Senhor, que eles abrem um buraco. Pensa só, eles não se preocuparam. Meu Deus, será que alguém vai chamar a polícia? Meu Deus, será que nós vamos ser perseguidos? Meu Pai, será que alguma coisa vai acontecer? Não, eu quero ver Jesus. Eita glória! Aleluia! Aleluia! Fizeram um buraco. E diz a palavra do Senhor que eles desceram na frente de Jesus. Aleluia! Na frente de Jesus. Agora você imagina aqueles que estavam na primeira fila. Aleluia! Aqueles que estavam na primeira fila olhando para Jesus, de repente vê um buraco se abrindo no telhado e eles descendo e começam a ver, meu Deus, que mistério é esse? Aquilo que é loucura para os homens, para Deus é fé. Aquilo que é loucura para os homens, para Deus é fé. E Deus responde fé. Deus responde fé. E o que Jesus respondeu? Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, veja, em nome de Jesus, ao ver a fé que os amigos tinham, a sua fé influencia o seu amigo. Aleluia. Aleluia. A sua fé alcança o milagre para a vida dos seus. Aleluia. A nossa fé ativa o milagre na vida do próximo. Eita glória! A nossa fé, ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Talvez para aqueles que estavam ali ouvindo, pensa, meu Deus, mas o intuito era ele ser curado, se levantar da maca ou do seu leito. E como Jesus, ele fala, filho, os seus pecados estão perdoados. Talvez ali naquele momento todos se indagaram e começaram a perguntar, meu Deus, que mistério é esse? Ao ponto de os mestres da lei que estavam ali, eles começaram a pensar, a Bíblia não diz que eles falaram com voz, mas falaram com o coração, o pensamento deles. E diz a palavra do Senhor, que alguns mestres da lei que estavam ali sentados pensaram, o que ele está dizendo? O que ele está dizendo? O paralítico veio para ser curado, mas agora ele libera perdão para os pecados dele. É blasfêmia. Isso é blasfêmia, disseram eles, porque somente Deus pode perdoar pecados. E Jesus estava dizendo para aquele homem, quando ele diz, filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus estava aniquilando todo o poder de maldição na vida daquele homem. Se aquilo ali era por causa de pecado, porque provavelmente tinha raiz de pecado, Deus estava falando, eu te perdoo e elimino toda a maldição do pecado sobre a sua vida. Eu não vou só te curar, foi isso que Jesus falou. Ei, quem chega até Jesus não é só curado, é liberto, é salvo, é transformado. Quem chega até Jesus não recebe só cura, recebe salvação. Aleluia. Jesus logo percebeu que eles estavam pensando e perguntou, por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou levante-se e pegue a sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. E aí Jesus, ele vai, queridos, na origem do problema. Porque muitas vezes o ser humano, ele passa por limitações, ele passa por debilidades, e ele quer alcançar um milagre específico, mas Deus está falando para ele, vamos tratar a origem, filho. Eu te perdoo, foi o que o Senhor disse. Filho, todos os seus pecados estão perdoados. Aleluia. Naquele momento
tinha sido sarado e alcançado pelo poder do Senhor. A cura completa já tinha acontecido sobre a vida daquele homem. Mas o Senhor disse: eu tenho autoridade para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele disse: levante-se, mas não deixe a maca. Você vai pegar ela e vai levar. Porque aquilo que te dominava, agora quem vai dominar é você. Você vai andar carregando para que todos vejam de onde eu te tirei. Todos verão. E o homem se levantou de um salto, pegou a maca e saiu andando diante de todos. E a multidão ficou admirada. Como não adorar esse Deus? Ali Deus estava tratando a todos, queridos. Ali Deus estava ministrando para todos. Ele estava operando em todos. No paralítico, que recebeu o milagre. Nos seus amigos, que foram recompensados pelo tamanho da sua fé, da sua ousadia. Mas ele também estava ministrando a vida daqueles que estavam ali sem entender nem quem era Jesus. E Jesus diz: eu tenho poder para perdoar. Levante-se, pegue o seu leito e vai para a sua casa. Vai anunciar para os teus que a salvação chegou na sua vida. Vai anunciar para todos que Jesus entrou na sua história. Como é bom ter amigos, na verdade. É verdade, Senhor. Como é bom ter verdadeiros amigos. Esses amigos, queridos, eles são a representação daquilo que a gente precisa. Porque de fato, nós precisamos de pessoas. É verdade. Ninguém faz nada sozinho. Eita glória. A pessoa que se diz eu não preciso de ninguém, ela já é egoísta, soberba. Porque ela vai contra a palavra de Deus. Porque nós precisamos, diga aí, precisamos uns dos outros. Todos nós, até no leito do hospital, alguém está lá com a mão te ajudando. Todos nós, queridos, nós estamos aqui porque precisamos do Senhor. Eu e você, nós precisamos de Jesus na nossa vida. Nós precisamos da nossa família. Nós precisamos dos nossos pais. Nós precisamos dos nossos filhos. Nós precisamos dos nossos amigos verdadeiros. Eita glória. Mas o amigo verdadeiro é aquele que nos conduz para uma vida de fé. Deixa eu te falar uma coisa. Busque ter amigos mais crentes do que você. Aleluia. Diga aí, aleluia. Busque ter amigos mais crentes do que você. Pastora, que mistério é esse? Mais crente do que você, mais espiritual do que você, mais fervoroso do que você. Por quê, pastor? Porque no dia que o negócio se estreitar para o seu lado, vai ter alguém do seu lado dizendo: meu irmão, em nome de Jesus, levante e anda. Vamos para cima, vamos adorar ao Senhor. A palavra do Senhor nos ensina a ter pessoas espirituais. Não são qualquer amigos, são amigos de fé. São amigos que creem em Jesus. São amigos, queridos, que sabem da onde veio e para onde vai. Não são qualquer amigos. Porque colegas, o mundo está cheio. O mundo está cheio. Mas amigos é aqueles que estende a mão e diz: meu querido, eu estou aqui com você. Mas eu estou aqui para a verdade. Você quer ouvir a verdade? Eita glória. Tem algo de Deus para a sua vida. Eu posso orar pela sua vida. Tem um lugar maravilhoso, melhor do que qualquer lugar no mundo, que eu quero te levar. Vamos comigo.
Tem um povo que é chamado na palavra de Deus de um povo mais lindo e feliz dessa terra. Vamos comigo conhecer? Você quer fazer parte dessa família? Aleluia! É assim, queridos, que são os amigos de fé. E que aí muitas vezes você vai estar lá, ó, triste. Porque o sol vem para todos e a chuva também. Vem tempo de alegria, de bonança. Mas vem tempo de dor, igreja. E que alegria é quando nós passamos pelo tempo da dificuldade, mas temos um ombro para chorar. Temos alguém para nos abraçar e dizer: meu irmão, eu estou contigo. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Sabe por quê? Porque muitas vezes as amizades do mundo fazem isso. Na hora que o negócio, quando está na bonança, eita, é festa. Mas quando o negócio se estreita, ó, acabou. É verdade, Senhor. Não vai ninguém. Não tem ninguém. Por quê, queridos? Porque é igual a comparação da palavra entre o joio e o trigo. Embora ambos se pareçam, o trigo, quando você abre ele tem semente. Ele produz algo. O joio não. Quando aperta um pouquinho, acabou. Esfarela, acabou. Os amigos verdadeiros são aqueles que permanecem na alegria ou na tristeza. São aqueles que podem, você pode contar. São aqueles que estão ali para estar do seu lado te amando na verdade. Não é ocultando os seus erros, fingindo que está tudo bem e aplaudindo o seu fracasso. Não, porque quem ama de verdade cuida. Eita glória. O amigo que ama de verdade vê você andando para o abismo e diz: em nome de Jesus, pare. E quantas são as vezes que o coração do ser humano natural diz: eu não quero mais saber dessa pessoa não. Essa pessoa agora vive querendo mandar em mim. Misericórdia. Aqui não tem, queridos, em nome de Jesus. Mas a gente vê pessoas se comportando assim. Eu não quero porque a pessoa quer mandar em mim. Eu não quero porque agora fulano é o dono da verdade. Aí espera um pouco. Aí chega lá na frente e vai ver quem de fato era o amigo verdadeiro. Porque quem te ama quer o seu bem. Quem te ama te aconselha para o bem. Quem te ama estende a mão para você na bonança ou quando está faltando. Quem te ama tem coragem. Coragem. A coragem que esses 4 amigos aqui fizeram. Eles se colocaram num lugar que talvez era chamado por muitos de vergonhoso. Aonde todos talvez olharam o paralítico e falam: o quê? Quem é aquele? Eles não. Vamos, meu irmão. O mesmo Deus que alcançou a minha vida pode alcançar a sua também. Vamos, meu irmão. Vamos, porque o Deus que curou a minha alma pode curar a sua também. Vamos, meu irmão. Vamos, você é meu amigo. Vamos, em nome de Jesus. Porque o mesmo Deus que está operando transformação na minha vida pode fazer na sua também. Ama tanto que divide o que tem. É verdade, Senhor. E é dando que se recebe. Divide o que já recebeu de Deus. Eu estou aqui, meu amigo. A palavra do Senhor, queridos, nos ensina. E eu quero ler alguns versículos na palavra do Senhor que fala sobre amigos. Em Provérbios 18, 24 diz: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigos mais achegado do que um irmão. E o que isso nos diz? Quando vira aquela multidão que se chama de amigo, amigo mesmo, vai ter 2 no máximo, ou 3. Quem sabe 4, igual aqui na história. Mas de uma multidão, vai no máximo uns 4. E olhe lá. E olhe lá. Mas a palavra do Senhor diz: mas existe aqueles amigos
Os que são verdadeiros, os amigos de fé, são mais achegados do que um irmão de sangue. São próximos, eles estão ali. Verdade, Senhor. Bem-aventurado são aqueles que encontraram um amigo desse. Aleluia. Bem-aventurado se você tem um amigo desse. Bem-aventurado é aquele que pode te chamar de amigo. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor lista Davi e Jonatas, que foram conhecidos na palavra por sua profunda amizade. Mas não só amizade, lealdade por toda uma vida e após as suas gerações. João 15:15, a palavra do Senhor diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai compartilhei convosco. Jesus disse: vos chamo de amigos. Não só como servo, mas amigos. Jesus estava dizendo para nós, queridos: eu rasguei o véu. Eu permiti que agora vocês me vejam face a face e tenham intimidade comigo. Glória a Deus. Agora eu caminharei ao seu lado e estarei com você para sempre. Agora você terá uma intimidade tão profunda com Jesus que você também vai ser amigo dele. Olha que coisa maravilhosa. Sim, nós recebemos de Deus a liberdade de nos tornar amigos do nosso Senhor Jesus Cristo. Liberdade. Como é bom ter essa intimidade com Jesus Cristo. Como é bom olhar para Jesus e falar: Senhor, além do meu Pai, além do meu Deus e além do meu Senhor, o Senhor ainda é o meu melhor amigo. Aleluia. Aleluia. O Senhor ainda é o meu melhor amigo. O Senhor não é só o meu amigo, o Senhor é o meu melhor amigo. Porque quando nós temos Jesus como o nosso melhor amigo, queridos, nós somos instruídos a ter amizades verdadeiras, a estar do lado de pessoas que realmente são nossos amigos da fé. Eclesiastes 4, 9 e 10 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor pago o seu trabalho. Porque se um cair, o outro o levanta, o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. É melhor estar com um amigo do que estar sozinho. É verdade. É o que o Senhor nos ensina. Aleluia. Eu quero deixar duas chaves, igreja, em nome do Senhor Jesus. Eita glória. Jesus é o nosso melhor amigo, mas Ele nos ensina a ter amigos de fé. Ele nos ensina, queridos, a ter pessoas do nosso lado, pessoas que vão orar conosco, pessoas que vão estar conosco na luta, na batalha, mas no dia de alegria, da festa, do regozijo vai estar também. E a primeira chave é ter amigos de fé. É ter amigos de fé. Não é qualquer amigo, é amigos de fé. É engraçado que quando a gente vem para Jesus, Deus passa um pente fino na nossa vida. Aí não tem aquela multidão de amigos? Acabou. Verdade, Senhor. Porque não eram verdadeiros. Porque só tinha casca. É verdade, Senhor. Porque só tinha título, não tinha verdade. Aí quando Jesus entra e passa o pente fino, não vê mais nada. Acabou. Aí às vezes a pessoa leva para o lado pessoal e fica: meu Deus, e agora meu Pai, como é que eu vou fazer sem amigos? E Deus está falando: não, eu vou te dar amigos agora. É agora que você vai ter amigos de verdade. O que você tinha não era amigo, não. Era casca vazia.
agora que você vai conhecer de fato o que é amigo de fé de verdade. Aleluia! É no Senhor que nós vamos conhecer. Mas a segunda chave é ser um amigo de fé. Porque nós não podemos pensar só em receber, nós temos que dar. A gente não pode só querer ter amigos de fé. A gente tem que ser esse amigo de fé. É olhar para aqueles que o Senhor nos confiou como amigos e dizer: Senhor, será que eu tenho sido como estes homens? Como estes amigos? Que de fato eram? Pelos atos, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Será que de fato eu tenho sido esse amigo? Que largo mão de tudo para pegar a maca e dizer: vamos para cima! Aleluia! Porque nós precisamos ter amigos de fé. Mas nós também precisamos ser um amigo de fé. As pessoas que têm a nossa vida como amizade verdadeira precisam olhar para nós com essa segurança, queridos. Porque muitas vezes a gente quer, mas a gente não se preocupa tanto com o que a gente está oferecendo. A gente muitas vezes olha e quer cobrar, e é porque eu quero, porque fulano não fez, porque, mas só dessa vez não fez. E Deus está falando: peraí, pisa no freio, segura. O que você está entregando? Porque você deve querer de fato. Nós precisamos, queridos, ter amigos. É anseio do coração de Deus que nós tenhamos pessoas. E assim como aqui no texto não fala quem eram esses 4 homens. Eles poderiam ser irmãos do paralítico. Eles poderiam ser amigos. Ou poderiam ser conhecidos. Mas o texto não lista como 4 homens. Mas eles poderiam ter vínculos familiares também. E aí o que Deus nos mostra, queridos? Que amigos, a gente pode ter como grau de amigos verdadeiros, assim como a Bíblia diz que há amigos mais achegados do que irmãos. A Bíblia nos ensina que nós podemos ser amigos verdadeiros de pessoas próximas a nós. O marido pode ser amigo da mulher. A mulher pode ser a melhor amiga do marido, em nome de Jesus. E deve ser. Homens e mulheres, as mulheres e homens casados devem ser melhores amigos um do outro. Aleluia. Mas os filhos também podem ser amigos dos pais. É claro que não tira-se a autoridade que os pais têm como pais, porque tem momentos que as pessoas trocam. Tiram a autoridade de si e trocam por amizade. Não, o pai e a mãe têm responsabilidade e autoridade sobre os filhos. Mas isso também não tira a liberdade de serem amigos. Na nossa casa mesmo nós temos alegria. Porque o Brian, apesar de ser nosso filho, é nosso amigo. Melhor. Heloísa é pequenininha, é filha. Mas ela é nossa amiga. E também é a melhor. Nós criamos esse vínculo de amizade na nossa casa. Porque verdadeiramente nós somos uma família, mas nós também somos amigos uns dos outros. Nós temos a alegria de conversar, de chorar junto, de se alegrar junto, de comer junto, de viajar junto. Nós temos alegria. Só que isso também não se limita ali. Não. E o que a pastora está querendo dizer para vocês, queridos? Busquem em Deus de fato enxergar os seus amigos de fé. Porque o seu amigo de fé não necessariamente não vai ser do seu sangue. Os seus amigos de fé não necessariamente tem que ser alguém lá do outro lado da cidade, não. Eu usei o exemplo aqui da família exatamente por isso. Porque muitas vezes os seus amigos da fé podem estar aqui dentro da igreja. Pode estar na sua família. Pode estar pertinho de você. E às vezes o olhar estava lá fora, meu Deus, cadê o fulano? Deus está falando, não, o melhor está aqui, ó, do seu lado. Eita Deus. Eita Deus maravilhoso. A melhor porção está do seu lado. Eu quero que vocês voltem, por favor, à primeira imagem com o tema. Glória a Deus. Pode deixar apagadinho um pouquinho para mim?
Eu quero que você reflita nessa imagem. Essa imagem, eu acredito que representa bem, de fato, o que é uma unidade de amizade, de amor, de companheirismo, de pessoas que estão verdadeiramente do nosso lado. E aqui tem algumas pessoas, homens e mulheres, mas você vê que aqui não se vê a fisionomia, se vê a sombra, não é verdade? Do primeiro ao último, só se vê a sombra. E eu quero que você seja instruído aí pelo Espírito Santo agora a visualizar cada uma dessas pessoas, entre homens e mulheres, com essas mãos dadas. Quais são os rostos deles na sua vida? Eita glória! Quem são os seus verdadeiros amigos na fé? Aleluia! Porque Deus nos chamou para termos amigos de fé. Mas Deus também nos chamou para sermos amigos de fé. E Deus está resgatando hoje essa necessidade que nós temos, igreja. Nós não fomos chamados para estar sozinhos, não. Como igreja, nós somos uma família de amigos também na fé. Aleluia. Mas em especial eu quero que você deixe o Senhor ministrar o seu coração sobre essas pessoas que estão do seu lado de fato. São pessoas que muitas das vezes estão ali todo o tempo nos bastidores, te ajudando, te impulsionando. E essa pessoa, ela pode estar representada por alguém muito próximo de você, por alguém que é uma autoridade sua, ou simbolizar com alguém que se achegou como se fosse um irmão e ficou, mas de fato que é verdadeiro. E é sobre isso que eu quero que Deus termine de fechar aí dentro do seu coração. É sobre, de fato, quem são os verdadeiros. Deus tem coisas boas para nós, queridos. E uma dessas coisas são os amigos verdadeiros. E que em nome do Senhor Jesus, você se lembre de quem são essas pessoas. Eu sei que Deus, Ele nos coloca em determinados lugares e em posições, e muitas vezes o olhar de amigo talvez vai ficando oculto, ali escondidinho, mas o relacionamento de amigos, ele pode também estar inserido em qualquer situação ou circunstância. Então eu quero que de fato você dê na sua mente aí, deixe o Espírito Santo te mostrar os rostos dos seus amigos de fé, e que você perpetue essas amizades na sua vida. Que essas pessoas que realmente valem a pena, que essas pessoas que pagam o preço, que essas pessoas que estão do seu lado, que têm o privilégio de ser chamadas de verdadeiras amigas, perpetue sobre a sua vida. Porque se elas são amigas de fé, elas merecem um lugar, o pódio de amizade na sua vida. Que você também seja esse amigo verdadeiro, esse amigo que impulsiona, que ora, que ajuda. Em nome do Senhor Jesus. Que seja resgatado todo esse vínculo de amor através de uma verdadeira amizade de fé sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus.